Então, gente, hoje a gente vai falar, na verdade, pagar uma promessa, falar sobre como foi a prova do IELTS, que é uma prova que é de proficiência do inglês nas 4 competências para que possa vir trabalhar ou estudar aqui na Inglaterra / Reino Unido. Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo? Tudo bem. Essa prova do IELTS, ele valida as 4 competências, né? O listening, speaking, reading e writing. E assim, uma dica que eu já dou de largada assim é não se confia só no conhecimento de inglês que você tem. É importante estudar para a prova, né? O formato da prova. Dá até um arrepio, cê é louco. Eu particularmente achei assim complicado. Eu tinha me inscrito para a prova, para fazer a prova dali há uns dias, e aí foi quando eu descobri o formato da prova, eu fiquei um pouco assustada, o Diego me via meio paranoico em casa, e aí eu começava a fazer alguns simulados, porque quando tu se inscreve para fazer a prova do IELTS, tu começa a ter acesso à plataforma do lugar, né, que vai aplicar a prova, e aí tu consegue ter alguns simulados, algum material para estudo. E aí eu precisava ter uma nota mínima ali para passar, para ter o meu visto aprovado, e aí eu fazia e não atingi, começava a chorar. Para de chorar. Então, com isso a gente vai direcionando, né? Primeiro, quais foram as tuas impressões quando tu pegou o conteúdo que iria cair, Lídia, nessa prova? Sobre a nota é um pouco... Eu não posso falar de quem aplica para estudo, porque a prova é até outra, né? Se você entrar no site para ver, a prova é outra. Mas para visto de trabalho, por exemplo, que foi o nosso caso, 5 ou 5,5 era a nota mínima que tem que tirar para ter o visto aprovado, senão tem que aplicar a prova novamente. Quando eu recebi o formato da prova, eu fiquei bem assustada, o material também, assim, ó, o material, ele era muito bom treinar o listening, eu achei, e para treinar o reading, mas para treinar o speaking, eu tinha que pagar um extra, a gente não ia pagar, então eu tive que contar aqui com o apoio do Diego, ele que me ajudou a treinar o speaking. Melhor do que nada. E também para treinar o writing, eu tive que pesquisar muito por fora, assim, e é isso que a gente vai dar algumas dicas para vocês hoje também. Tá, no geral foi basicamente isso. A prova, ela é uma prova normal? A prova, quando você agenda, você testa 3 competências no meio período, digamos assim, que é o ler, ouvir e escrever, né? Esse vai ser são provas separadas, mas você vai fazer no mesmo período que agendar. Eu digo período porque você pode escolher ou de manhã ou de tarde. O speaking é o único que é validado de forma separada. Pode ser escolhido outro dia. Como a gente teve que viajar para um outro estado para fazer, eu escolhi fazer no mesmo dia. Então, como é que foi a minha prova? Eu fui de manhã pro local da prova e fiz o teste do speaking. Aí almocei correndo, voltei e fiz as outras 3 provas. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E aí, como é que funciona, né? O speaking... Antes, se você não é inscrito no canal, pessoal, só dependemos de você. Se inscreve no canal. E se não for pedir demais, além do que eu já estou pedindo, deixa um comentário se está te ajudando, se você está se preparando, se você quer se preparar para isso. Não esquece de colocar o sininho, que também a gente está 3 vezes por semana e no mínimo a gente está postando um vídeo com um conteúdo, tá bom? Acompanhe nosso canal aí. Até porque essas dicas que a gente está dando aqui, a gente teve que pesquisar bastante, né? Tipo, foi um susto, assim, quando eu descobri que eu teria que fazer a prova e até o período de eu descobrir que eu tinha que fazer a prova até fazer a prova não demorou nem um mês, então eu tive que todo santo dia, literalmente, eu estudava. Ok, então mas vamos voltar para lá. Mas vou falar como é que foi a prova, né? O speaking, como é que funciona? Chegando lá, né, na hora ali que tá na minha vez, que eles me chamam, é só eu e a pessoa que tá me avaliando na sala. A gente fica assim bem diferente um pro outro. E a pessoa vai te fazer algumas perguntas como se fosse assim, como se fosse, tá? Uma entrevista de emprego, mas não é. O assunto vai variar. Então, uma dica que eu dou pro speaking, que o Diego também me ajudou, foi pesquisa já, porque tem alguns vídeos, inclusive no YouTube, desses lugares que aplicam prova, eles gravam e alguns lugares disponibilizam. Vai ter aqui na descrição o tipo exato do visto que você pode pesquisar, porque como eu disse, o visto de estudante muda.
Então, eu vou colocar aqui na descrição do Isso é vídeo muito importante. qual é o tipo da prova que você tem que pesquisar, porque não é todas as instituições que fazem para esse tipo específico, né? Ok, do speaking. Do speaking, então, o assunto varia bastante. Então, o Diego assistiu bastante vídeo junto comigo pra gente ter algumas ideias de tema, e aí em cima disso, e são temas do dia a dia mesmo, tá? Tipo, ele vai te perguntar, cor de prédio, coisa de arte que você gosta, são assuntos variados, mas eu digo assim, no estilo entrevista de trabalho. São perguntas assim, fora da caixa. Pensa numa coisa que não tem nexo uma com a outra. E a dica que a gente dá é assim, ó, mesmo que não seja... Por exemplo, assim, pergunta, mas como é que é o dia a dia do teu filho? Eu não tenho filho, mas ele não quer saber se eu tenho ou não filho, eu não vou responder. Inventa um filho. Eu não vou responder assim, mas eu não tenho filho, porque é justamente a pergunta para saber como você se comunica, como desenrola a conversa. Então, cara, inventa uma história, sabe? Não é que ali ele não tá avaliando a tua vida, ele tá avaliando como você se comunica. É uma conversa fictícia. Não me diga. Uma pergunta que eu me lembro que teve foi assim, você gosta de viajar com frequência? Não tinha dinheiro pra viajar, mas eu gosto, tipo, sabe? Desenrola a conversa, é isso que eles querem saber. Segunda parte eles vão te dar um cartãozinho, aí tu lê o cartãozinho, ela vai marcar um tempo no cronômetro, e aí você tem aquele tempo, se eu não me engano, é 1 minuto, que você tem para escrever sobre aquilo, é você se preparar para falar sobre aquele assunto do cartãozinho. Também é um assunto surpresa, também é uma coisa bem aleatória. Então você vai escrever ali, não se preocupa em escrever certo, errado, porque eles não vão avaliar a escrita, tanto é que você que fica com o papel. Mas é para você se preparar. Aí, quando acaba aquele minuto ali que ela cronometrou para escrever... Aí ela disse assim, então agora me fala sobre esse assunto. Daí você vai dissertar sobre aquilo ali. É como você recebe um tema e tem que falar sobre o assunto. E o speaking é isso. Tipo, é como se fosse 5 minutos dentro de uma sala, mas que pra você a impressão é que passou 2 horas, assim, né? Tudo é filmado, tudo é monitorado o tempo todo. Mesmo que você tá, no meu caso, na instituição que eu fui, na época foi horrível, tá? Vou explicar sobre isso, porque foi bem na época da pandemia. Tinha sempre fiscal lá do lado de fora, porque eles te observam. Tu tá conversando inglês com outra pessoa ou tá conversando em português? É tudo em inglês, gente. Então, se esforça ao máximo, porque lá... A gente, durante a viagem que a gente fez de carro, mais de 900 km para chegar a São Paulo, outra coisa... Em Santa Catarina não tem essa prova. Não tinha, pelo menos, né? O lugar que aplicava estava fechado na pandemia. Vamos colocar que não tem. Pelo que a gente sabe, certeza absoluta é São Paulo tem. Outra coisa, são somente algumas datas durante um ano inteiro. Então, não se fia assim, hoje eu estou preparado, vou fazer para daqui a uma semana. Não. Tu vai fazer conforme a agenda que eles liberaram no site. Tem um calendário lá. E também assim, gente, essa prova ela tem validade de 2 anos. Então, assim, mesmo que você não tenha uma data certa ainda para trabalhar em outro país e você já sabe que vai precisar, mas pensa assim, eu não termino esse ano sem eu ir, não sei a data ao certo, mas eu já marca para fazer, porque tem a validade de 2 anos, né? Ainda bem. Então, eu vou tentar ser mais objetiva nos outros. Eu acho que do speaking é um pouco mais complicado mesmo. A outra prova que eu achei mais difícil, tirando o speaking, foi o listening. Por quê? Existem 2 formatos da prova, né? Um é manual, a prova, né? Que você vai marcando ali no papel mesmo. E aí, essa parte do listening, eles botam o áudio na sala. Todo mundo escuta ao mesmo tempo o áudio. E a minha foi no computador. Você pode escolher, né, como que faz. Eu escolhi no computador. Também é como se fosse o áudio na sala, mas a diferença é que você não responde no papel, responde no computador. E tem o fone de ouvido, né, não é o áudio aberto na sala. Mas todo mundo escuta o áudio ao mesmo tempo. Não tem opção de voltar. Nem de repetir. E aí, assim, você recebe algumas frases... Tipo aquela que preenche a lacuna. Contexto? Como é que é? Eles dão algumas frases assim para completar e algumas eles só te dão opções, né? E aí o que acontece?
solta o áudio e a pessoa vai falando. Tu não sabe se aquela parte é, da primeira questão ao 5, da primeira ao 10. Tu tem que ir acompanhando o áudio e vendo onde encaixa a palavra na frase, sabe? A primeira parte dessa prova é a mais fácil, porque é só uma pessoa falando de cada vez. A segunda parte da prova, do listening ainda, é um diálogo entre duas pessoas. E a terceira parte é um grupo de pessoas conversando. E aí pode ser, tipo, algum assunto de faculdade, uma galera falando de trabalho de faculdade. Então, além de ser assuntos que talvez tenha muitas palavras que você não conhece o vocabulário, é muita gente falando ao mesmo tempo. Caraca, complicou. Então, por isso que a gente dá aquelas dicas em outros vídeos. Assiste filme, assiste série, porque vai trabalhando o listening. Então, pra mim, foi a prova mais difícil, foi do listening. Ainda bem que eu fiquei na parte do apoio. Mas isso tem material, né, também para estudar quando se matricula lá. Aí a outra prova que tem é de leitura, né, e aí a gente tem que recebe também, no meu caso também é no computador, mas seria o mesmo formato só que no papel. A gente recebe perguntas com múltiplas escolhas. E aí é tipo interpretação de texto, sabe? Você lê e tem que responder a questão certa. Pode ser uma resposta, às vezes é mais de uma certa, enfim. Então é bem interpretação de texto, é ler e interpretar. Eu acho que não é tão difícil essa parte, mas é trabalhoso, né? Por isso que a gente fala. Não fica com o hábito de traduzir tudo no Translator. Trabalha, leia, sabe? Porque isso vai fazer diferença. É claro! E a última prova, que é de writing, você também recebe um tema e tem que dissertar sobre. Então, tem que escrever em inglês. Aí sim vai ser contado se está certo ou errado também. Aí sim, como eu disse, lá no speaking, não importa se está escrevendo certo ou errado, escreve, porque tem um tempo limitado para ali. Mas do writing... Do escrever, writing. Você vai receber um tema e tem que fazer uma redação, sabe? Então, pode ser assuntos variados. E aquela coisa, não se apega a pensar assim, mas isso não se aplica pra mim. Tipo, no meu caso, se eu não me engano, você chegou de viagem em determinado país e a sua mala foi extraviada. Como você resolve isso? Aí, cara, tinha que dissertar sobre, eu não podia dizer, mas eu nunca viajei para outro país. Não, cara, eles não querem saber. Se imagina naquela situação e escreve, sabe? Ué. Então é uma redação mesmo, ela tem que ter começo, meio e fim. Eles querem saber como a gente desenrola, como que é a nossa conjugação verbal. Aí eles querem saber se a escrita mesmo tá correta, se você não usa vício de linguagem, que a gente tem costume de usar quando tá habituado com a língua. Darling. Então não dá, gente. Então, por isso que a gente sempre diz, não se apega ao uso do Translator. Aquele último vídeo que a gente fez de dica sobre inglês intermediário parte 2, a gente dá bastante dica de escrita. Isso. Então volta lá no vídeo se não viu e pratica, gente, porque é uma coisa que vai contar na hora dessa prova. Fiz as 4 competências no mesmo dia, né? Dá de dividir em 2 dias, né? Só o speaking que ele pode ser. As outras 3, eles são obrigatoriamente no mesmo dia. É bem puxado, gente. Não, o tempo tá correndo. Quando acaba o tempo, no meu caso do computador, deu. A tela bloqueia e acabou. Não tem mais chance, entendeu? Igual Lan House. E só vai saber se passou depois, né? Só recebe depois a nota. Então... Mas é isso, gente. A gente espera ter ajudado. Foi bastante informação, mas eu creio que vai te ajudar a se preparar para onde é que tu vai e também evitar surpresa como a Lídia teve, que esse tipo de coisa a gente não encontrou em lugar nenhum. Porque assim, gente, é uma prova que, como eu disse, não é só o conhecimento do inglês que influencia, tem que estudar o formato da prova. Então, se preparar, essas dicas que a gente dá é bem importante. E o valor, mais ou menos, quanto é que foi? Olha, o valor exato eu não me lembro, mas foi algo em torno de R$1.200 então, na época. Já vai se preparando também financeiramente. Fora viagem. Fora viagem, tá? Porque a gente teve que viajar, quem já mora em São Paulo. Quem já mora em São Paulo tá um pezinho, né? E é isso aí, gente. Espero vocês na próxima. Vai ter 2 vídeos aí pra você clicar e enjoy e aproveitar. É isso aí, tá gente. Bom? A gente se vê na próxima. Valeu. Fui.